Bom dia, graça e paz, Deus abençoe. Eu sou pastor Biratã Rodrigues, pastor da Igreja Batista Central em Olavo Bilac. E eu gostaria de bater um papo aqui com os meus candidatos a batismo, e é claro que esse material fica disponibilizado também. Eu tenho, ao longo dos anos, usando um material muito simples de compreensão, de orientação, de discipulado, aquele primeiro discipulado com o novo crente. E é o que Jesus deseja que você faça, de Frank Barnes. Então, Frank Barnes, ele tem um material assim muito didático, muito de fácil compreensão. E eu gostaria de, nesse momento, iniciar uma conversa sobre isso, né? Você vem comigo? Ele está aqui na tela do meu computador, está atrás desse meu celular aqui, mas eu acho que a gente já pode ir conversando. A pergunta é essa: o que Jesus deseja que você faça? E a gente vai trabalhar então em torno dessa pergunta, indo de encontro às respostas, às possíveis respostas, né? As necessárias respostas para isso. A primeira coisa que eu preciso entender, que você precisa entender, é sobre o que aconteceu com a sua vida, o que aconteceu com a nossa vida. E eu te diria, algo maravilhoso aconteceu com você, exatamente como aconteceu comigo há muitos anos atrás. E o que aconteceu? A decisão de convidar a Jesus Cristo para fazer parte da sua vida foi a mais importante decisão que você tomou. A mais importante decisão. Seus pecados estão perdoados. Você é filho de Deus. O céu é morada eterna. Jesus Cristo é o seu Salvador pessoal. Olha só com esta decisão, perceba quantas coisas você tem de retorno. Vamos lá de novo? Você fez algo maravilhoso. Convidou a Jesus para fazer parte da sua vida. Essa foi a decisão mais importante que você tomou. Pois bem, veja o que acontece a partir disso. Primeiro, seus pecados são perdoados. Segundo, você é filho de Deus, não é mais criatura, você agora é filho de Deus. Terceiro, o céu é a sua morada eterna. Quarto, Jesus Cristo é o seu Salvador pessoal. Olha, tremendo isso, né? E a gente vai caminhar então na direção desse trilho. A gente vai caminhar sendo conduzido por essa palavra aqui, por essa decisão importante, maravilhosa que você tomou. Pois bem, é claro que eu preciso então que você olhe o seguinte, tá? Um dia foi, semana passada, mês passado, teu aniversário, num culto específico, eu pedi que Jesus perdoasse os meus pecados e habitasse na minha vida. Fiz isso no dia tal, do mês tal, de 2000 e alguma coisa. 2023, 2022, tá bom? Registra isso, tá? E assina embaixo, escreva em algum lugar, escreva numa Bíblia e assina embaixo. Foi a decisão importante que você tomou? Então registra ela, tá bom? Deixa isso fazer parte da história da sua vida. Agora, é claro que nós precisamos considerar uma coisa aqui. Como você pode se tornar um crente em Jesus? Como que a pessoa pode se tornar uma pessoa crente em Jesus? É claro que, indo em busca dessas respostas, eu preciso dizer uma coisa para você. Deus te ama e quer que a sua vida tenha significado. E Ele quer que você seja obediente ao Espírito Santo, tá? E é importante que Ele deseja lhe dar a vida eterna. Não somente a você, mas a mim também. É desejo de Deus que todos tenhamos a vida eterna. Mas qual a base? Qual é o mérito? Qual é a motivação para Deus fazer isso por mim? O seu amor. O seu grande amor é o motivo de Deus, e motivo mais que suficiente
para que ele tenha feito, ao longo da história da humanidade, essa missão resgate de todos nós. E ele providenciou um plano simples, sabe? Um plano maravilhoso, através do qual você pode alcançar a salvação em Cristo Jesus. Deus providenciou um plano simples, maravilhoso, através do qual você pode alcançar a salvação em Cristo Jesus. Tá? E este plano, ele está registrado na Bíblia. E tem alguns passos tão legais aqui que a gente pode considerar. Né? Eu vou te dar alguns versículos bíblicos para você pensar nisso. Tá bom? Tá? De acordo com aquilo que Deus prometeu. A primeira questão é que nem eu nem você, ninguém. A Bíblia diz que todos pecaram. Olha só. Todos pecaram. Como é que você pode tornar-se um crente em Jesus Cristo? Presta atenção. Todos pecaram. Então parece que não tem solução. Mas olha o que o texto de Romanos, capítulo 3, verso 23 diz. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, separados, distanciados, sem acesso mais à glória de Deus. Pecar significa violar, significa transgredir a lei de Deus. E o homem peca pelas suas ações, o homem peca pelas suas palavras, o homem peca pelos seus pensamentos que são contrários à vontade de Deus. A gente faz isso o tempo todo, queridos. O tempo todo. Tá? Quer seja nas atitudes, quer seja com as palavras que direcionamos alguém, quer seja com os pensamentos que passam bilhões deles por segundo, e a gente não consegue ter o controle disso. Na maioria das vezes a gente não consegue. Tá bom? Então, a gente peca. Mas Deus não tem nenhuma alegria quando a gente peca. O pecado nos separa de Deus. Todos pecaram e destituídos estão. Deus, ele trabalha para nos trazer de volta. Fica comigo. Legal? Eu preciso que você entenda o segundo aspecto desse pecado. O pecado traz a morte. Tá? Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 agora. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram, o salário do pecado é a morte. Ou seja, o ser humano, por conta do pecado, ele está destinado à morte, a morrer. E Deus não quer isso. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas é interessante que nesse mesmo texto que diz que o salário do pecado é a morte, também diz, na mesma linha, na sequência, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Olha que coisa fantástica. Mesma linha, o salário do pecado é a morte, ponto e vírgula. Mas o dom gratuito de Deus, isto é graça, é favor que a gente não merece, é a vida eterna em Cristo Jesus. E quando eu olho para esse versículo, e te convido a olhar para ele também, pegue uma Bíblia, dê uma olhada. Nesse versículo, o significado de morte não é apenas no sentido físico, mas refere-se principalmente à morte espiritual, aquela que nos separa de Deus, e é uma separação definitiva quando acontece. E essa morte vem como consequência do pecado, que separa, que destitui esse homem de Deus. Mas, e eu gosto muito porque sempre tem o mais de Deus, mas em seu infinito amor, olha isso, mas em seu infinito amor, em sua infinita misericórdia, Deus providenciou que o homem pudesse ser salvo através da fé, da obediência a Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Terceira coisa que eu gostaria que você soubesse terceira coisa, Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelo seu pecado. Aquele pecado que te separa de Deus, Cristo morreu por esse pecado.
E aí eu vou pedir para você olhar o texto de Romanos, capítulo 5, agora o verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova o seu amor para conosco. Vem cá. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você ouviu isso? Você recebeu essa palavra? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Qual é a nossa condição? Ainda pecadores. Tá? Romanos 5, verso 8. Isso significa que a morte de Cristo lá na cruz é o alto preço pelo qual são resgatados os seres humanos que estavam em pecado. É o alto preço pelo qual os homens são resgatados da sua transgressão à lei de Deus. No entanto, os seus pecados, queridos, os meus pecados, pecado de qualquer que seja a pessoa, só serão perdoados se esta pessoa pedir perdão ao Senhor, implorando que Ele venha habitar na vida dela. Isso significa reconhecer o pecado, reconhecer a falha, se arrepender dessa falha e dizer: Senhor Jesus, me perdoa e vem habitar no meu coração. Qual a implicação disso? A implicação está em que somente Cristo pode salvar. Somente Cristo pode salvar. Tá legal? Todo o esforço empreendido pelo homem é insuficiente para alcançar a salvação. Todo esforço, todo mérito. Por mais que você seja suficiente em tantas coisas, por mais que você seja inteligente, a ponto de fazer grandes construções, e olha, deixa eu te dizer uma coisa, quando se trata de salvação, de vida eterna, você precisa depender da graça de Deus, porque a suficiência está nele. As boas obras, a honestidade, o ser um bom pai de família, ser um bom professor, um bom aluno, respeitar o próximo e ser cumpridor das obrigações, tá? Ajudar o próximo. Tudo isso são coisas tremendas que o ser humano deve fazer. Se fizesse isso, o mundo seria bem melhor. Mas não garante a salvação de ninguém. Você pode até, de alguma maneira, participar da vida ativa da igreja, mas isso não garante a salvação. Olha, você pode até ser batizado por uma igreja, mas isso não garante a salvação. Qualquer outra coisa, tá, será insuficiente, não vai garantir a salvação, a vida eterna. A vida eterna só se acessa a ela, só se conquista ela, só se consegue viver essa vida eterna através de Jesus Cristo, através da morte dele lá na cruz, através da confissão do pecado e do reconhecimento da graça de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui muito legal, e aí a gente vai estar concluindo daqui a pouquinho. Olha, imagina que você está aqui desse lado. Você está aqui, ó. Aqui é você. Imagina que Deus está aqui desse lado. Aqui está Deus. Tá legal? Você e Deus. Você está aqui, Deus está aqui. E você quer estar aqui, ó, junto de Deus. Então, você é um bom pai, você é um bom marido, você é um bom vizinho, você cumpre as suas obrigações sociais, você é um bom patrão, um bom funcionário, você é uma pessoa honesta, você frequenta a igreja, você fez tantas coisas e faz tantas coisas, mas não te dão garantia de estar aqui junto de Deus. Sabe por quê? Porque entre você e Deus tem um espaço de distância, tem um abismo, de modo que você não consegue acessar aqui, ó, você cai no abismo. Boas obras te derrubam, bom marido te derruba, honestidade te derruba, você não consegue saltar aqui para onde Deus está, porque o pecado te separou de Deus. Qual é o único meio? Aí o único meio foi providenciado por Jesus, tá? Eu vou te fazer um pouquinho aqui a posição. Você lembra disso? A cruz de Jesus, ela desceu exatamente no lugar do abismo. E aí, eu posso caminhar desse lado para esse lado, através dos braços de Jesus,
que estão abertos. Você entendeu? Esse é o plano da salvação. Tá? Quando eu olho a minha posição aqui, eu preciso pensar no que Pedro, o apóstolo Pedro diz, lá na primeira carta, no capítulo 3, tá? Cristo sofreu pelos nossos pecados. Somente Ele pode nos levar a Deus. Quando eu olho para o lado de cá, eu vou encontrar o texto de João, que vai estar me dizendo assim: Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha a cruz que faz a ponte. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você entende? Para que eu possa estar aqui junto de Deus, conectado com Deus, eu preciso de Jesus. Eu preciso que Ele faça essa ponte. Eu preciso que Ele seja o caminho. Eu preciso que Ele seja essa verdade. Eu preciso que Ele seja essa vida. E Jesus é tudo isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tá? Deixa eu caminhar mais um pouco com você nessa palavra de hoje. Item 4. Condição de ser salvo por Cristo. Salvo por Cristo. E aí eu preciso que você vá a Romanos capítulo 10, lá no verso 13. Tem uma declaração lá e tem uma palavra de vitória ali para nós. Romanos 10, o verso 13 diz assim: pois qualquer que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, perfeito, tá? Não precisa de adendo, não precisa de ajuda, não precisa de auxílio. Qualquer que invocar o nome do Senhor, qualquer que disser: Senhor, salva-me, Senhor, socorro, Senhor, meu Deus, me ajuda. Qualquer que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13, Romanos 10, 13, Romanos 10, 13. Qualquer que invocar o nome do Senhor será salvo. Com essa simples oração, você pode receber a salvação. Com essa simples oração, você pode receber a salvação. E a maneira de expressar não é tão importante. Ah, pastor, não sei orar. Ah, pastor, como é que eu faço? Olha, a tua alma que Deus vai ouvir. É o que está escrito na tua alma que Deus vai ler. Então, a maneira de se expressar não é mais importante. Suplique a Cristo o perdão dos seus pecados. Convide-o para fazer presença na sua vida diária. Tá legal? No seu passo daqui para frente. Você pode orar assim, tá? E Frank Barney, ele deixa um modelo de oração aqui, mas fique bem à vontade. Só vou passar para você, a título de referência. Senhor, reconheço que sou pecador, que Cristo morreu pelos meus pecados, e eu agradeço por esse sacrifício. Salva-me e venha habitar na minha vida. Eu quero te receber como meu Salvador e Senhor. Que o Senhor possa guiar os meus passos, guiar a minha vida. Ajude-me a fazer daqui para frente a tua vontade. Olha, selou a tua bênção. Selou a tua vitória com essa oração. Simples assim, né? Observe novamente o texto de Romanos 10, 13 que a gente falou sobre ele, tá? A maravilhosa promessa de Deus para você: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É para você isso. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se você fez isso com sinceridade, se você invocou o nome do Senhor sinceramente e pediu que Ele perdoasse os seus pecados, certamente você está salvo, queridos. Certamente a tua vitória já está garantida. O que Jesus deseja que você faça? Bem, a gente vai caminhar daqui para frente, tá? Numa nova sequência. Eu vou parar por hoje aqui. Tá? Esse é o nosso prato de entrada. Você sabe aquilo que é para abrir o teu apetite? Pois bem, mas a gente tem uma caminhada nesse trilho.
sobre a vontade de Deus. O que Jesus deseja que você faça. A gente não vai voar. A gente vai no passo a passo, devagarzinho, tá? Repetindo para você, eu sou o pastor Biratã Rodrigues, pastor da Igreja Batista Central em Olavo Bilac, um lugar onde a sua vida tem graça. Deus abençoe e a gente continua trabalhando nesta proposta, tá, de discipulado para novos crentes. Fique bem, fique na paz de Jesus. Grande abraço, estou fechando aqui.